Fala pra gente sobre essa transição da loucura, envolvimento com droga, e para começar a sair disso, como é que foi? Mano, a minha conversão foi uma viagem. Quando eu falo sobre o meu testemunho, os caras falam, você é louco. Eu falo que eu me converti dentro de uma boate. Mas como assim? Você se converteu numa boate? Eu me converti dentro de uma boate. Por quê? Porque eu comecei a última vez que eu vivi mundo, que eu vivi essas questões da minha vida passada, foi dentro de uma boate. A última vez. E aí depois daquele dia, no outro dia eu fui para a igreja há 17 anos e nunca mais saí. Eu mudei de igreja, mas não mudei a minha religião. Sempre, né? Troquei de casa, mas não troquei a minha fé. Mas a minha conversão foi interessante porque você imagina um cara louco, que se tivesse que cheirar cocaína, ele cheirava aqui mesmo, era eu. Então tinha umas lanchonetes, onde eu ia, se tinha cocaína para cheirar, eu cheirava na frente de todo mundo, tava nem aí, não escondia nada de ninguém. E tinha um rapaz que ele era meu amigo, né? A gente usou droga junto, o pai dele tinha uma autopeça e ele caiu no crack, desandou no crack e tal, e ele acabou indo ser internado, mas ninguém sabia, porque aquele povo naquela época, ser internado era a pior coisa que você podia ser. Então quando falava, foi internado, reputação, então os caras mandei pra São Paulo, tá não sei na onde, mas nunca falava isso. E na época ele tinha ido pra uma casa de recuperação, porque ele decidiu se internar, o pai se internar pela igreja. E aí quando ele decidiu, ficou 2 meses na casa, o pai falou assim, ele falou, pai, eu vou sair daqui, eu quero voltar. Aí eu tava num dia conversando com ele virou em mim e falou assim, você podia fazer um favor pra mim, né, cara? Eu falei, o quê? Você podia cuidar do meu filho. Eu falei, como é que é? Aí ele falou, eu queria que você cuidasse do meu filho. Eu falei, como é que eu vou cuidar do teu filho? Sendo que eu sou mais louco que o teu filho. Aí ele falou assim, eu sei, mas você tem uma coisa que é diferente. Você trabalha. Olha onde o Espírito Santo usou para me fisgar, porque me fisgou, irmão. Por quê? Eu falei, verdade, eu trabalho, né? Então eu já lembrei da minha mãe, lembrei do que minha mãe ensinou, lembrei de tudo. Então eu sou um cara bom. E eu vou falar a real pra vocês, eu ficava um tempo mal na droga, entrava assim, quando eu tava perto do fundo do poço, eu falava, quer saber de uma coisa? Eu vou parar com isso aqui, cara. Porque se eu não parar, eu vou morrer. Aí eu lembrava, quem que vai me ajudar? Minha cabeça, minha mãe já foi, eu vou ter que sair fora. Aí eu saía fora. Eu entrava na droga, começava a fazer mal, eu saía fora. Eu ficava 6 meses. Você tinha esse poder. Eu tinha esse poder de entrar e sair na hora que eu quisesse. Por quê? Porque eu tinha uma palavra da minha mãe que falava, saiba entrar, mas saiba sair. Porque eu sabia que se eu dependesse de alguém, ninguém ia me ajudar a sair. Porém, muita gente me ofereceu ajuda, mas eu não queria, eu sabia entrar e sair. E quando eu me converti, foi isso. O menino saiu, foi para uma igreja. E aí o pai falou, você cuida dele? Eu falei, eu cuido. Mas eu vou falar a você, eu só não vou deixar ele usar droga, porque você sabe que eu uso. Ele falou, mas você é trabalhador, eu só não quero que o meu filho fume a loja. Deixa ele lá. Tem muito isso também, você falou dos caminhos e tal, e o caminho leva esse também, dependendo do dependente químico, do que... O cara começa a pipar tudo. Fuma o que tem. A droga, o crack, a cocaína, você mente, você rouba, você faz umas coisas ali. Mas o crack é tão imediato que você fuma o que tem, irmão. Você cata o que tem. Você mede, você não sabe. Se você tiver uma filha que usa um inalador para poder dormir, para dormir, para poder sobreviver, e você tiver na noia, você fuma, você vende o negócio, não tá nem aí. Você faz isso. A droga tem esse poder, o crack tem esse poder. É por isso que é difícil da galera sair. Eu falo que não é impossível, mas trazer a consciência de um cara no crack é difícil, mas não é impossível. Quando eu entrei, vamos lá, eu falo que eu me converti dentro da boate. Eu comecei a cuidar desse menino ia pra igreja. Eu odiava a igreja, eu odiava Deus. Eu falava, mano, ele falou assim, então, você vai cuidar de mim e tal. Ele era japonês. Aí ele falou, é o seguinte, você quer... ele falava assim, eu falava assim, você vai pra igreja? Ele falou, eu me converti. Aí que eu descobri que ele tava na clínica e estava pela igreja. Aí ele falou, é o seguinte, eu vou pra igreja de terça, deixa eu ver se eu lembro os dias, terça, quinta, sábado e domingo. Eram os compromissos que ele tinha com a igreja. Eu falei, nesses dias você vai pra igreja, eu fico. Nos outros dias eu cuido de você. Fechou?
Ou então vão pra igreja comigo. Eu falei, não, não vou, pra igreja eu não vou. Eu vou pra qualquer lugar com você, menos pra igreja. Não preciso de Deus. Beleza. Fui um tempo andando, aí a galera, aí eu comecei, a galera da igreja era uma galera muito unida, os caras faziam outras coisas junto, tinha célula, naquela época a visão de célula estava começando a entrar nas igrejas e tal, eles tinham esse lance de célula, aí vamos pra célula, eu ficava pensando, o que é célula, né, mano? Célula, né? Eu ficava pensando em qualquer outra coisa, menos, né, mas os caras eram unidos, tava ali e tal, sempre me convidavam, mas eu sempre fugia, até que eu comecei a cuidar desse menino, como eu já não tinha mãe, não tinha pai, e eu, né, quanto mais eu afastava daquela vida miserável que eu tinha na época, em questão né, eu comecei a morar, eu fui adotado por muita gente, eu comecei a morar, eu trabalhava na autopeça do pai dele e na lanchonete do pai dele, e dormia na casa dele. Comecei a dormir lá, tal. E aí, né, fizeram um quartinho pra gente assim, era a cozinha, aí, mano, a casa de bitela. Aí tinha um quarto, passava pela uma sala e era o quarto dele. E eu dormia na sala, era uma salinha que virou um quarto. Uma sala de uma recepçãozinha. Virou meu quarto. Então eu tinha que passar no quarto dele e ir pro meu. E eu comecei a ficar ali. Eu lembro que em 2003 teve a Noite do Peru na boate. Aí eu falei, mano, eu vou pra fé do God, pra Noite do Peru e tal, não sei o que. Aí ele falou, vamos pra igreja. Eu falei, mano, que igreja, irmão, que viagem. Eu chamei ele, vamos pra Noite do Peru. Ele falou, você é bom? Eu falei, mano, vai tá louco, mano. Era tudo open bar, era tudo de graça, irmão. Eu falei, não, vamos pra boate. Aí ele não quis ir. Eu falei, então eu vou. Ele falou pra mim assim, ó, hoje Deus vai mostrar pra você que o que você tá fazendo é atraso de vida. Hoje ele vai mostrar que o caminho que você escolheu, o que você tá escolhendo é o pior caminho que você pode escolher. Falei, fala com a minha mão aqui, irmão. Vou ferver, Noite do Peru, tudo de graça. E eu fui. Mano, foi a pior rolê que eu dei na minha vida. Fui, quebrei o pau, mano, briguei, como sempre, né? Com todo lugar que eu ia. Eu não caçava briga, vou ser sincero com vocês. Mas eu ia num lugar, alguém caçava briga comigo. Eu sei, por isso que seu nome é Defende, né? Olha só, é muito louco, nem fala defende, né? Entrando em outra assunto, achar que é por causa da luta. Chito defende. Os caras acham que é por conta da luta. Não é meu sobrenome. Washington Luiz defende. Muito conhecido nas delegacias de briga. Então, quando eu tava ali naquele momento na loucura e tal, eu falei, nossa, mano. Aí já arrumei briga com uma namorada que eu tinha, já briguei com segurança, já me travaram, o dono da boate quebrou meu nariz. Pensa numa noite que foi do jeito que o cara tinha falado, horrível. Aí eu vazei, louco, tinha tirado um monte de cocaína, eu tava indo pra casa, pulei o portão, 6 horas da manhã, a hora que eu passei pelo quarto, o menino tava já ajoelhado, orando. Ele nem olhou pra mim, ele só virou, ele só continuou. Eu vim, né, igual na ponta do pé pra não escutar, mas eu tinha que passar pelo quarto dele. Ele falou assim, a sua noite foi horrível mesmo, né? Eu falei, foi, mas pode ser pior se você não calar a tua boca, porque eu vou arrebentar o seu meu pau. Eu era briguento. Mas aí quando eu coloquei a cabeça no meu travesseiro, cara, eu comecei a refletir. As pessoas perguntam pra mim assim, Chito, qual fase você se converteu? Eu não me converti na pior fase da minha vida, humanamente falando. Porque eu tive muita coisa. Essa família dava tudo que eu precisava. Claro que a gente vivia, né, trabalhava todo junto. Mas hoje eu tinha um lugar para dormir. Eu não estava na minha pior, por exemplo, eu não estava na sarjeta, jogado, abandonado. Eu tava vivendo dentro de um contexto. Eu tinha uma família. Por mais que eu não tinha minha família biológica, mas eu tinha um pai, eu tinha uma mãe. Eles me amavam, mano. Era da hora, a família era boa. E eu lembro que eu deitei a cabeça no meu travesseiro, né, noiado, você não consegue dormir. Eu comecei a pensar nas coisas, comecei a pensar. E o que mais veio na minha cabeça foi, até quando você vai ficar nessa vida de engano? Até quando você vai viver essa mentira? Porque a minha vida era uma mentira. E aí, cara, sabe quando você vira assim e fala assim, cara, cansei dessa vida, mano. Eu cansei de viver essa vida de engano, essa vida de esconder a verdade dos outros, essa vida que... Porque muitas pessoas hoje fazem isso, né? Não, eu sou legal, eu tenho uma vida massa, eu sou um cara da hora, as pessoas gostam de mim. Mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, irmão, o vazio vem.
É ali aonde você traz todas as suas reflexões. E ali eu trouxe. Lembrei da minha mãe, lembrei das coisas, cara, eu pulei uma fazona da vida aí. Corda, tentativa de cima, eu tinha passado por tentativa de homicídio, já tinha ido em cana por conta de briga, mano, umas pá de coisa, eu pulei muita história, né? Essa conversão, eu analisei tudo, e aí no outro dia ele falou assim pra mim, vamos pra igreja? Eu falei assim, eu não quero saber de igreja, irmão, já falei pra você que eu não gosto de igreja e não sei o que. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar um teatro, e eu vou participar do teatro da igreja. Queria que você fosse. Aí eu queria que você fosse me assistir. Então você não quer ir pra igreja? Não precisa ir, mas vai pra assistir o teatro. Falei, beleza. Rapaz, que japonesinho sem vergonha. Teatro, você tava na época, né, do teatro, cara, o teatro chamava O Fardo. Você é louco, os caras estudou minha vida, não é possível pra fazer um teatro daquele. Contou minha história do começo até o fim. Até o fim. Só sei que a hora que eu cheguei na igreja, que terminou o teatro, que o pastor subiu, fez o apelo. Você foi o primeiro. Eu nem sei como que eu cheguei lá na frente, irmão. Mas eu cheguei lá, entreguei minha vida pra Jesus. Ali eu descobri que não era minha mãe que cuidava, que zelava por mim, porque a gente tinha aquilo, né, mãe? Quando acontecer alguma coisa negativa, eu falava, mãe, me ajuda, me protege. Se eu escapar dessa, nunca mais faço isso. Aí você escapava, valeu, mãe, obrigado, mas não era a mãe. Eu descobri que tudo, que essa ligação era Jesus, que me amava, que cuidava de mim, que me dava livramento. Aí eu mergulhei, irmão. Aí eu mergulhei em Cristo. Ali eu entreguei minha vida para Jesus, mas não foi uma entrega fictícia.